A origem do mal. Teologia patrística. Meu nome é Pastor Alexandre Sales. Esse é o nosso canal. Se inscreva nele se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, né? Se inscreva no nosso canal e dê um like no vídeo. Então eu trouxe hoje uma citação de Irineu de Leão contra as heresias, uma obra dele do segundo século, né? Um pastor da igreja primitiva de fala grega do segundo século. Então, Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo, né? Um pastor da igreja primitiva também que teve contato direto com os apóstolos, principalmente o apóstolo João do Apocalipse, né? Então, eu trouxe esse recorte aqui, essa citação, para mostrar como é que eles interpretavam a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, há um só e idêntico Deus, Pai, para que os que aspiram à comunhão com Ele e perseveram na submissão a Ele, para os quais preparou os seus bens, e para o iniciador da apostasia, isto é, o diabo, e os anjos que apostataram com ele, para os quais preparou o fogo eterno, em que serão lançados, como diz o Senhor, os que tiverem à sua esquerda. É o que foi dito pelo profeta Isaías, né? Capítulo 45, versículo 7, que está escrito: Eu sou Deus ciumento, que faço a paz e crio o mal. Então, nesse texto, que gera muita polêmica, né, no seio da igreja, que Isaías está dizendo que Deus está criando o mal. Então, quando é alguma pessoa leiga, ou até uma pessoa que está no seminário, cursando teologia, ela sempre faz essa pergunta, né? Quem que criou o mal? Foi Deus que criou o mal? Não. A gente pode afirmar que não. Então, aqui ele está querendo dizer que esse versículo que parece que Deus é quem cria o mal, no sentido de que quando Deus criou o inferno, estabeleceu o inferno para os seus anjos, o diabo, Satanás, os anjos caídos, e o lago de fogo, que é a segunda morte, todos serão lançados lá após o julgamento final, do dia do juízo final. Então, nesse aspecto é que Deus criou o mal, né? Ele criou o inferno. Um ponto, um local debaixo da terra, no abismo, nas trevas, nas profundezas, né, do inferno, no qual os anjos, neste momento, caídos, estão lá acorrentados e alguns até já estão subindo, né? Porque no Apocalipse diz que aqueles gafanhotos estão invadindo a terra para atormentar os seres humanos. Então esses demônios, eles ficam do inferno vindo até a superfície da terra, passeando por aqui. Acredito que nesse século 21 eles já estão até se materializando na terra e se camuflando juntamente com os seres humanos, até em postos aí de autoridades, né? E de níveis aí em todos os países, níveis de hierarquia. Eu acredito, né? Essa é a minha posição. Deus tem me mostrado isso. Mas o interessante é que eles estão aqui, na face da terra, né? Como a gente sabe, embaixo dela, que é no inferno, e nas regiões celestiais, que Paulo fala, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim com as potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso, que estão nas regiões celestiais, vamos assim dizer, no segundo céu, né? Então, esse foi o entendimento da igreja primitiva, referente a esse texto polêmico de Isaías 45, versículo 7, que é Deus que criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Deus é luz. E em Deus não existe treva alguma. Então, o mal é a ausência do bem, como já dizia Agostinho de Hipona. Então, Deus não criou o mal. Deus criou, sim, um local para colocar o diabo e os seus anjos, e até o lago de fogo, na vida eterna. Após essa vida aqui, né, embaixo. Novos céus e nova terra, ele vai lançar, né, antes disso, o diabo, o anticristo, todos aqueles que estão no inferno, no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, neste sentido é que Deus criou o mal. Mas o mal foi culpa do homem. O mal foi culpa dos anjos, de
com a sua livre e espontânea vontade, terem caído da graça de Deus, né? Então, quando Lúcifer, de anjo de luz, né, que ele era, se tornou a antiga serpente, o diabo, Satanás, foi porque ele caiu. A responsabilidade da sua queda está em Lúcifer. Não foi Deus que criou o mal. Então, o mal é a ausência do bem. Então, ele criou o inferno e o lago de fogo para que essas almas ficassem na eternidade. Então, Deus não criou o mal. Deus só criou coisas boas. Tudo que Deus criou é bom. Não tem nada que Deus tenha criado que seja uma coisa ruim. Então o mal foi culpa dos seres que ele criou, como os anjos racionais, e nós, o gênero humano, somos seres racionais. Os que estão indo para o inferno, mérito deles, que caíram, né? Estão caindo lá no inferno por sua livre e espontânea vontade, porque não querem abraçar a causa do evangelho. Então a culpa não é de Deus. A culpa foram dos anjos, e a culpa é dos homens, daqueles que não querem acatar a mensagem salvífica de Deus, estão indo para o inferno. Então, nesse sentido, esse texto deve ser compreendido, Isaías 45, versículo 7, que Deus não criou o mal, ele criou o inferno, um local para lançar esses demônios. Entendeu? Com os que se arrependem, continuando, e convertem a ele, faz a paz, né? Estabelece a amizade e a união. Para os que não se arrependem e fogem da sua luz, prepara o fogo eterno e as trevas exteriores, que são o mal, para os que caem neles. Entendeu? Então, nesse sentido que a igreja primitiva interpretou esse texto, que é bem polêmico, né? Se o Pai que dá o descanso fosse diverso do Deus que prepara o fogo, também seriam diversos os seus filhos. Aqui ele está combatendo a heresia gnóstica do seu tempo, tá? Porque para os gnósticos existiam pessoas que já nasceram espirituais, dignos da salvação, foram predestinados para isso, né? E outros já nasceram carnais, porque Deus assim o quis. Mas ele está refutando esse tipo de interpretação que os gnósticos faziam. Então, o Deus é um único só. Não existe Deus que faz uma coisa e o outro faz outra coisa. Então, se o Pai que dá o descanso fosse diverso do Deus que prepara o fogo, então quer dizer, ele está fazendo uma alusão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles se confundiam, né? Os gnósticos tinham uma confusão sobre isso. Também seriam diversos seus filhos, como a doutrina gnóstica afirma. Aqueles que são espirituais e os que são carnais. Mas não. Um enviaria ao reino do Pai e o outro ao fogo eterno. Mas como é um só e idêntico ao Senhor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, né? Que anunciou que separaria o gênero humano quando o juízo, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e que dirá a uns: vinde benditos de meu Pai, recebei o reino eterno preparado para vós. Então ele está rechaçando da igreja primitiva, da época, do segundo século, a doutrina gnóstica, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era simplesmente um profeta, como muitas seitas hoje acreditam, né? E Deus só existe um, né? O Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, o Pai. Mas o Filho não é Deus, foi um profeta, um homem como nós, né? Então ele está refutando aqui, não são deuses diversos, mas existe só um único Deus, que é a Trindade, né? É um pouco profundo nessa parte, mas foi assim que eles ensinavam, essa é a verdade. E aos outros, ide longe de mim, malditos, ao fogo eterno que meu Pai preparou para o diabo e seus anjos. Então Deus preparou o fogo eterno, a segunda morte, o lago de fogo, para o diabo e os seus anjos. Esse local que está debaixo dos nossos pés, lá no abismo, aqui no centro da terra, que eu acredito ser, é o inferno, o domicílio do inferno. Ele preparou esse inferno para o diabo e seus anjos. Só que muitas pessoas humanas, gênero humano, têm caído nesse inferno, porque não querem abraçar o evangelho da paz, do amor, né? Então isso está escrito em Mateus 25, de 32, 34, versículo 41. Evidentemente, um só e idêntico deve ser o Pai
que faz a paz e cria o mal, e prepara para uns e outros o que é justo. E como único juiz, manda uns e outros ao lugar que mereceram. São dignos de ter ido para o céu e por causa das suas más obras mereceram ir para o inferno. Entendeu? Essa foi a perspectiva, as interpretações dos pastores primitivos. Irineu de Leão, Contra as Heresias, essa obra é famosíssima. Eu acho que todo cristão deveria já ter lido essa obra. Um livro de cabeceira, né? Na minha opinião. Então, uma pessoa que se diz cristã e ainda não leu esse tipo de obra, ela está comendo mosca, né? Porque esse livro é importantíssimo para nós entendermos como que a igreja primitiva interpretava a Bíblia, né? Então, editora Paulus, página 511, do livro impresso. Eu tenho esse livro até aqui na descrição do vídeo, na Amazon, até com promoções, né? Você clica aqui embaixo. Então, essa é a citação de Irineu, da sua obra Contra as Heresias. Então, Deus criou o mal neste sentido, de ter criado o inferno, primeiramente, e depois a segunda morte, que é o lago de fogo, onde serão lançados no inferno todos os perdidos, e o diabo e os seus anjos, né? Nesse sentido, ele criou o mal, porque Deus não faz o mal. Deus é luz, e nele não existe treva alguma, conforme está escrito no Evangelho, né? Então, Jesus disse isso. Então, Deus é luz. O mal somos nós que abrimos essa cova. Porque quando você sai da presença de Deus e peca e pratica a maldade, você está criando o mal para a sua vida. Não é Deus que está fazendo isso. Entendeu? O mal é a ausência do bem. Isso só acontece com as criaturas. Porque Deus não existe sombra de variação. Ele sempre está na luz. Não existe mal em Deus. Não tem isso. Não existe isso. Senão ele não seria Deus, entendeu? Então, eu deixo essa interpretação aqui de Isaías 45, versículo 7. Se você gostou dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, clique no sininho para que você receba as novas notificações, os novos vídeos, e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para que venhamos ter mais engajamento, né, aqui no canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Pastor Alexandre Salles e até o próximo vídeo, comentário da teologia patrística da Bíblia, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência.